Amigos, o departamento de futebol do Grêmio começa a ficar definido. O novo departamento de futebol do Grêmio. E o vice-presidente de futebol será o Denis Abraão. Ele já acertou, já está tudo definido, ele assume, ele já está trabalhando, na verdade. Ele já escolheu um auxiliar, será o Sérgio Vasques. O Sérgio Vasques, que trabalhou há muito tempo na base do Grêmio, depois teve um período, inclusive, que andou atuando como empresário, depois retorna à condição de ser somente conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Sérgio Vasques, um homem ligado ao Grêmio há muitos e muitos anos. No tempo do Denis Abraão, lá do começo. Esta escolha permite que o Denis Abraão tenha deixado transparecer aí que quer o Wagner Mancini, que já está tudo em andamento, ele deve chegar com um auxiliar, com mais um preparador físico auxiliar, que ele também quer, e um analista de sistemas, o Wagner Mancini. Mas o mais importante que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não é somente a indicação do Denis Abraão para vice de futebol do Grêmio com plena autonomia, como o Sérgio Vasques de seu auxiliar. O Grêmio terá o retorno, com a presença do Denis Abraão, de um outro super dirigente do futebol, que será o conselheiro do Denis Abraão. Ele será a pessoa que o Denis Abraão, antes de cada providência, estará consultando. E eu estou dizendo isso porque conheço os dois e conheço o Sérgio Vasques de longa data. Já vou passar o nome para vocês, e a notícia é boa, a notícia não é ruim não. Mas quero fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa da nossa conversa. Chega aí, traz a tua opinião, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre futebol. Diz se você está gostando ou não do desenvolvimento desta situação toda do Grêmio. Pois é, meus amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Por isso que é sem off, nós vamos lá atrás buscar todos os detalhes que encaminham para esta situação. Por exemplo, o Denis Abraão, ele no Conselho de Administração do Grêmio, ele tem um adversário, é o Adalberto Praz. O Adalberto Praz não gosta do Denis Abraão nas relações de futebol. Não é nas relações pessoais, é nas relações do futebol, certo? Eles não têm uma boa relação esportiva. O Adalberto Praz teve que engolir o Denis Abraão nessa jogada aí. O Denis Abraão foi buscar para seu assessor alguém com quem ele já trabalhou muitos anos no futebol do Grêmio, com o Sérgio Vasques trabalhando na base do Grêmio. O Denis Abraão, ele consultou o José Alberto Guerreiro para saber se devia ou não assumir a condição de vice-presidente de futebol do Grêmio, porque ele tem um vínculo muito grande com José Alberto Guerreiro. Ele é homem da confiança de José Alberto Guerreiro. Foi Guerreiro quem colocou o Denis Abraão no futebol, no departamento de futebol do Grêmio. Sim, mas tem ainda um outro dirigente que tem liderança sobre o Denis Abraão e sobre o Sérgio Vasques. E este aí será o nome a ser mais consultado pelo Denis Abraão neste processo de retorno dele para o futebol. O Denis Abraão está há muito tempo fora do futebol. O futebol já mudou bastante do que era e do que é hoje. Tem que saber como se reciclou o Denis Abraão nesse período, como se reciclou o Sérgio Vasques neste período. E ele, Denis Abraão, tem em Luiz Carlos Silveira Martins, o seu grande mestre no futebol. O Cacalo, com o Denis Abraão de vice-presidente, o Cacalo volta a influir decididamente nas coisas do futebol, porque o Denis Abraão não fará nada, ou fará muito pouco, sem conversar com o Cacalo, que é o seu grande mestre. Esta é a notícia. Luiz Carlos Silveira Martins retorna a ser ouvido. Não é que ele vai estar no dia a dia, não é? Ele até acho que poderá comparecer com alguma frequência na arena ou no CT, mais do que o habitual. Mas ele, Luiz Carlos Silveira Martins, sim, é um homem que o Denis Abraão ouve e ouve muito. Então fica assim o departamento de futebol do Grêmio agora. Denis Abraão, com o Sérgio Vasques, podendo chamar mais um auxiliar, e se chamar um outro auxiliar, este poderá ser Adalberto Aquino,
E o camarada com quem ele vai conversar, se aconselhar muito sobre futebol é o Cacalo. Eu repito, Denis Abraão ouvirá muito o Cacalo para desenvolver a sua atividade. Treinador, como já dissemos, o Wagner Mancini, chegando com um auxiliar técnico, um preparador físico auxiliar e um analista de sistemas. Está colocado aí. Essas confirmações ocorrerão ainda no dia de hoje, no transcorrer do dia de hoje. Tá certo? Um abraço.